Aqui, boa tarde a todos, boa tarde, Diego. Temos aí algumas questões importantes. A reunião da CELAC, a Comunidade dos Países Latino-Americanos do Caribe, ia acontecer para discutir a política migratória do Trump e as ações contra os imigrantes, foi cancelada, e quem provocou o cancelamento? A Argentina, para surpresa de ninguém, né? Hoje, o Copom o Copom referenda a elevação de 1 ponto na taxa de juros, elevação essa que já foi anunciada, e aí a questão é o que vai acontecer no futuro, né? Na reforma ministerial, comenta-se que Lula pode levar Gleisi Hoffmann para o ministério, vamos ver, uma crise no IBGE, que é, na verdade, uma crise conceitual, né? Vale a pena a gente tratar do assunto, né? Que se saiba, os números que o IBGE produz não estão contaminados pela crise, mas, de qualquer modo, é uma coisa importante. Uma decisão da Procuradoria-Geral da República, ou um parecer da Procuradoria-Geral da República enviado ao STF, importante sobre o caso Rubens Paiva. Diz a Procuradoria, quem decide a respeito é o Supremo Tribunal Federal e, portanto, vamos discutir, o Brasil vai discutir sim a questão da revisão da lei da anistia ou do sentido real da lei da anistia, né, que foi aprovada em 79. Vamos discutir e, havendo tempo, ainda a gente fala da eventual elevação do preço dos combustíveis ou da elevação certa, vamos ver de quanto. É isso aí. É isso aí, Reinaldo. Vamos em frente falar então da reunião da CELAC, que foi cancelada. Havia toda uma expectativa para uma reunião entre os líderes dos países latino-americanos, a reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, para falar sobre o tema migração. A gente está vendo muita gente sendo deportada dos Estados Unidos, inclusive vindas essas pessoas aqui para o Brasil em condições precárias, né, denunciando agressões, algemadas, algumas delas falando que foram enforcadas, inclusive, mata-leão e tudo mais. A reunião era de interesse do Gustavo Petro, da Colômbia. Ele tomou uma atitude na semana passada em relação a esse tema, né? E a gente tem visto que o cancelamento se deve ao fato de que a Colômbia anunciou publicamente que o impasse havia sido superado, segundo a nota, né, que foi publicada. No domingo, a presidente de Honduras, a Xiomara Castro, convocou uma reunião urgente da CELAC para falar sobre questões de imigração. O anúncio ocorreu durante uma crise diplomática entre a Colômbia e os Estados Unidos e envolveu toda a comunidade latino-americana, né? A Argentina declarou, portanto, reclamou dessa reunião e acabou a CELAC removendo da pauta nessa reunião que estava marcada para definir os rumos dos imigrantes ilegais lá dos Estados Unidos. Bom, Reinaldo, a gente sabe que a Argentina, inclusive, está planejando construir um muro, né, um muro de arame e tal, que é, sei lá, uma mureta, de sei lá quantos metros, mas de qualquer maneira o Milei está tentando emular o Trump aqui na vizinhança, né? Sim, é isso mesmo. A Argentina disse a Xiomara Castro exerce a presidência pro tempore da CELAC. Ele diz, bom, quem tem essa presidência temporária não pode convocar uma reunião geral, né? O estatuto não permite. É claro que ele apelou à questão do estatuto, na verdade, atuando como um instrumento, como um braço do Donald Trump de maneira absolutamente visível, absolutamente descarada, né? O Milei se coloca desde logo como um braço, insista-se, operador de Donald Trump na América Latina, especialmente na América do Sul, né? E ele próprio, Milei, né, que já disse, por exemplo, que, se preciso, sai do Mercosul, né, para negociar diretamente com os Estados Unidos. Ele próprio resolveu fazer ali um arremedo de um muro, mas, de qualquer modo, simbolicamente, um troço de arame de 200 metros, mas, de qualquer modo, criando ali dificuldade numa passagem, barrando os bolivianos. E uma de suas ministras, a ministra da Segurança, já disse que quer discutir a questão dos imigrantes na fronteira com o Brasil. Então, colocando também o Brasil como um problema para a Argentina no que diz respeito à imigração. O que, atenção, pode haver passagem irregular de um outro, mas se houver, é uma coisa residual, não tem a menor importância. Então, quando a gente vê o Milei consegue cancelar uma reunião que certamente seria crítica a Donald Trump, ele consegue cancelar essa reunião, ele emula, como você disse, né? Ele resolve entrar na onda do Trump construindo uma barreira e coloca o Brasil como se fosse um problema
também para a imigração. É claro, né, que o Milei está fazendo, vamos dizer assim, o serviço sujo, né, de dividir a comunidade latino-americana e caribenha, que, afinal de contas, é o alvo principal das ações do Donald Trump contra a imigração. Observando, aliás, Diego, que claro que existem muitos imigrantes brasileiros irregulares, muita gente em situação regular, né? Mas o Brasil não é o principal problema da questão da imigração, né? Isso bateu aqui com força no noticiário, e a extrema-direita, inclusive, cometeu um erro ali, para quem se orgulha tanto de conhecer as redes, né, e de colocar o governo numa sinuca, cometeu um erro ao demonstrar uma genuflexão desmedida ao Donald Trump, e ao não perceber, né, que a humilhação a que os brasileiros foram submetidos, né, ao chegar ao Brasil, algemados, acorrentados, né, a arrogância dos Estados Unidos em querer fazer valer a lei americana mesmo em solo brasileiro, né, acho que não percebeu que isso pegou muito mal em determinados setores do Brasil, né? Eles resolveram, na verdade, não criticar Donald Trump e resolveram atacar os progressistas do pensamento de esquerda. Eu até escrevi ontem um texto a respeito e, infelizmente, isso encontrou eco em determinados setores do, por assim dizer, pensamento brasileiro, da análise brasileira, né, que, em vez de protestar contra a óbvia agressão aos direitos humanos, a óbvia agressão aos direitos fundamentais que nós estamos vendo, essa gente preferiu analisar os analistas, né? Essa gente preferiu criticar aqueles que estavam criticando a violência, dizendo, vocês antes não reclamavam, porque, afinal de contas, no governo Biden também as pessoas chegavam algemadas. É importante a gente esclarecer algumas coisas aqui, né? Sim, é verdade, as pessoas chegavam algemadas, é a lei de lá, eles adoram uma algema, né? A relação dos Estados Unidos com pessoas que são presas, que são detidas, é uma relação truculenta, não serve de exemplo a ninguém. Olha aí, Zeus bravo. Não serve de exemplo a ninguém, né? Não serve de exemplo a nenhuma democracia, né? É uma sociedade notavelmente truculenta no que diz respeito à ação das forças de segurança. Então, o Brasil não tem como impedir que os Estados Unidos coloquem algemas nas pessoas que foram detidas lá, entrando ilegalmente no país. Agora, quando chega em solo brasileiro, para ficar no nosso caso, e cada país que veja como faz no seu caso, quando chega em solo brasileiro, não. Aí passam a valer as leis brasileiras. Então, o que é que teve de diferente dessa vez? O que teve de diferente dessa vez? Em primeiro lugar, as pessoas foram torturadas, essa palavra, as pessoas foram torturadas durante o voo, de várias maneiras, em vários graus de sevícia, desde deixar com sede, a submeter a rituais de humilhação, porque tem que usar banheiro de porta aberta, até a porrada mesmo, apanhar. Teve gente que apanhou, né? Tocaram o terror, dizendo, vamos derrubar o avião, etc. Um avião que visivelmente estava com problema, teve de pousar, né? Depois as pessoas ficaram sem ar-condicionado. E em solo brasileiro foram mantidas algemadas. Foi aí que o governo brasileiro entrou, né? E aí, não, presta atenção, não cumpre em nenhum momento dizer, esse governo ou os progressistas foram omissos antes. Não teve omissão nenhuma, né? Essa conversa com os Estados Unidos, negociação com os Estados Unidos, se fez durante o governo Temer. Aliás, o ex-presidente Temer disse que o Itamaraty agiu corretamente ao protestar. Durante o governo Bolsonaro até se tentou ver uma maneira de amenizar o modo como esses brasileiros eram repatriados. Agora, desta feita, com esse discurso ensandecido, enlouquecido do Trump contra os imigrantes, que esteve na campanha eleitoral, no seu discurso de posse,
né? Então, aí é claro que essas forças de segurança envolvidas, né, dessa área de imigração, envolvidas nesse processo de deportação, perderam a mão. Porque aí as pessoas são tratadas como coisas, né? Não são mais pessoas. Então, eu até fiz uma brincadeira não, é uma ironia muito séria, muito grave e muito triste. Essa que é a verdade. Eu disse para alguns analistas, eu imagino alguns analistas brasileiros deslocados com esse ponto de vista, sei lá, eu usei o caso fim da escravidão, quando se estava discutindo o fim da escravidão no Brasil. Deixa-me ver, haveria aquele analista que diria, claro que a escravidão é um horror, mas também precisamos pensar nos proprietários brasileiros, como é que eles farão isso, né? Então temos de entender que a escravidão também tem o seu lado histórico, uma imposição dos fatos, não pode ser vista apenas sob o prisma dos direitos. Haveria esse cara, porque esse cara, ele havia lá e ele há cá, hoje. Hoje nós temos essas pessoas aqui, que diante do horror, dizem, não, mas precisamos compreender. Sim, a gente sempre precisa compreender tudo. Mas depois você precisa fazer uma escolha. Não, eu sei a genealogia, eu sei contar como é que começou a questão dos imigrantes, eu entendo as dificuldades dos Estados Unidos, puxa vida, olha só, os imigrantes criam demandas, etc. Agora, tudo aquilo que o Trump inventou, dos males que eles causam, é mentira, né? Na proporção que ele diz, e há uma questão que é irrespondível. Está havendo uma agressão inaceitável a direitos fundamentais. Né? A direitos fundamentais. E no que diz respeito ao Brasil, as leis brasileiras, quando chegaram aqui. Mas certamente esse analista pensaria desse modo. Né? Há o outro que faz a linha desesperado à beira do precipício. Né? Havia lá e há hoje. Ficam falando da liberdade, né? Dos escravos. Mas o que é liberdade, Diego? Ninguém é livre. Todo homem, de algum modo, é preso. Todo homem é vítima das circunstâncias. Então, liberdade não existe. Só um idiota fala em liberdade. Não é livre nem o senhor, nem o escravo. Pronto, e ele não precisa falar de escravidão. E esse cara está presente aqui hoje no Brasil, falando, fica essa conversa aí, essa gente que fica demonizando o Trump, que conversa fiada, o mundo é muito mais, maior, o mundo é maior do que isso, muito mais simples. E haveria até aquela colunista abusada, malcriada, dizendo assim, vá cuidar da sua vida, pare de se meter com a liberdade alheia. Não é? Tudo para não discutir a questão essencial, fosse da escravidão lá atrás, seja agora da humilhação a que os imigrantes estão sendo submetidos. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento que condescende com a violência sob o pretexto de ser rigoroso. E ainda anseia ser um pensamento alternativo. Eu tenho a ousadia de fazer esse questionamento. Não existe ousadia contra humilhados. Não existe ousadia contra fracos. Quem tem a ousadia de agir contra humilhados e contra fracos tem um nome, é um covarde asqueroso. O Reinaldo, ia te perguntar do Bukele, até fez esse sinal aqui, porque o Bukele de El Salvador, que tem esse discurso bastante marcante, né, de punitivismo, ele tem apresentado alguns resultados no país, mas a que preço, né, e muitos ainda não sabem que preço é esse que vai ser pago lá adiante. De qualquer maneira, é uma consequência do fenômeno atual da violência, né, que tem ocorrido em boa parte do mundo, e aqui no Brasil também, né, o avanço das facções criminosas, das organizações, PCC, Comando Vermelho e companhia. Não, claro que existe. Agora, quando você abusa da violência, uma coisa é El Salvador, do tamanho que é El Salvador, aquele maluco conseguiu transformar o país quase num presídio, destruindo direitos fundamentais. Se orgulha de um dos menores países da Terra, tem um dos maiores presídios do mundo. Grande orgulho. Agora, se impusessem aqui as leis que ele tem lá, num país de dimensões continentais como o Brasil, com as diferenças que temos, né?
Será que isso funcionaria aqui? Ou isso serviria para fortalecer ainda mais os partidos do crime? Onde é que os partidos do crime se criaram? Os partidos do crime se criaram nos presídios. Presídios que são pocilgas, na maioria das vezes. O que é que os partidos do crime oferecem a essas pessoas submetidas a essas condições? Eles oferecem alguma proteção e oferecem proteção às suas famílias aqui fora. Então, na verdade, o punitivismo ensandecido, ao contrário do que pensa a extrema-direita, porque aí não é só uma questão ideológica, também é uma questão de extrema burrice, né? De fazer escolhas contraproducentes. Né? O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, é bom que fique claro, né? Nas condições em que essas pessoas são presas, você, na verdade, alimenta os partidos do crime. Em alguns lugares, esse partido se verticaliza, como acontece em São Paulo, né? Com o PCC, e, portanto, não tem confronto, inclusive diminui o número de mortos. Não é que o PCC impede de matar, é que há menos confronto entre quadrilhas, entre partidos do crime. Em outros lugares, o próprio PCC promove guerra porque ele está tentando se estabelecer, e como no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, que não tem ainda essa verticalização, há uma disputa, então o número de mortos é maior. Na Bahia, que é uma fronteira de disputa de partidos do crime, o número de mortos cresce ainda mais. Então, na verdade, é claro que o crime existe, é claro que ele precisa ser reprimido, né? Agora, precisa ver como é que se faz isso. Né? Em relação aos imigrantes, enfim, é o nosso tema, e foi a partir daí que eu comecei a falar, é claro que isso é muito sério, é claro que os países têm de ter uma resposta, pensar uma resposta. Eu não acho que os Estados Unidos tenham de ignorar que eles têm esses problemas. Agora, a questão é como fazer. O que é que o Trump está fazendo? As pessoas estão sendo arrancadas de casa. As pessoas estão sendo submetidas a rituais de humilhação. Elas estão sendo buscadas nos seus locais de trabalho. Estão sendo caçadas como bichos, né? Ou nem como bichos, porque isso geraria uma reação. Né? E de justa indignação, eu que tenho meu miguelinho aqui, sei o quanto ele é importante aqui em casa. Né? E deve ser protegido. Agora, quando uma sociedade reage com mais indignação, quando se maltrata um cachorro, ou quando um cavalo fica sozinho num telhado, numa enchente, e é justo que o caramelo provoque tanta comoção, mas quando não se tem comoção pelas pessoas, quando não há solidariedade com as pessoas, seja aqui, seja nos Estados Unidos, que também está vendo com frieza essa coisa acelerada, né? Aí realmente nós estamos com um problema. É um momento muito grave, eu diria, muito sério da civilização, né? Porque se a gente deixa de ver o outro como nosso semelhante, esse é o fundamento da civilização ocidental, né? Seja no que diz respeito ao nosso fundamento religioso cristão, o outro é meu semelhante, seja no que diz respeito ao que organiza as democracias. O outro é meu igual perante a lei. Ainda que ele não seja meio igual porque ele é imigrante, mas ele tem direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais também nos tornam semelhantes. Isso tudo, querido, está indo por ralo, né, nesse momento. E a gente está acompanhando ao vivo, né, essas cenas serem transmitidas aí. Vamos para o intervalo, na volta, vamos falar sobre a super quarta do mercado financeiro, hoje com decisões importantes, inclusive o anúncio, né, da taxa básica de juros, a Selic. Daqui a pouco, depois do intervalo, até já. Ô Reinaldo, até que ponto será que é uma estratégia de comunicação do Trump, né? Essa chegada com os dois pés na porta, para que sim, aquela estratégia, né, da economia da atenção, falem de mim o tempo todo, que a gente viu, por exemplo, o Marçal implementar na campanha aqui de São Paulo. É um fale de mim o tempo todo, mas é um fale de mim com consequências muito graves, né? Por enquanto, o fale na área tarifária, eu diria, está um pouco na fale de mim, que até agora não tem tarifa. Ele prometeu que ele ia botar a tarifa de 60% para a China, até agora não tem. É uma das razões aí que o mercado aponta para a queda do dólar, que até há pouco já continuava a cair, caindo mais uma queda de acho que 0,4%, né? Então continua a cair, né? Abaixo, na casa de 5,80 e caindo. Então, a questão tarifária virou um pouco por enquanto. Né?
há uma divisão no seu governo a respeito disso. Há gente que está fazendo advertência óbvia. Se ele realmente meter tarifa doidado, como ele defendeu aí no encontro com republicanos, exemplo que fez no século XIX, a inflação dispara. E foi a inflação que destruiu a reputação do governo Biden, né? Agora, no que diz respeito aos imigrantes, certamente ele não vai deportar 11 milhões, como ele falou. Mas as deportações estão acontecendo, deportações em massa, e estão sendo feitas de maneira notavelmente agressiva para demonstrar à sua base que ele está cumprindo, sim, o prometido. Então, ele mobilizou uma turma da pesada que quer ver essas pessoas sendo humilhadas nas ruas, sendo deportadas do país, numa espécie, assim, vamos fazer, de eugenia, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos limpos dessa gente suja que veio aqui para nos atrapalhar. É isso.